Fê, quando a gente fala de uma questão somato-emocional, quando a gente fala de uma emoção, né? Eu tô vivendo em tal momento da minha vida. Como que isso pode influenciar nessa motilidade que a gente fala, que é a perda da vitalidade desses tecidos, né? Porque é o seguinte, a gente nasce perfeito, né? Na teoria, a gente deveria nascer com uma vitalidade perfeita. A gente deveria com que o nosso ritmo vital estivesse ok. Mas existe uma sucessão de coisas. Muitas vezes acontece isso intrauterino, né? Muitas vezes isso é uma questão intrauterina. Então, assim, Fê, como que essas emoções e que tipo de emoções e percepções você acha que pode influenciar nesse sistema visceral que também a gente pode associar com essa dor no ombro do nosso paciente? É importante, Fábio, a gente identificar, então, o que que é uma emoção, né? Que emoção, na verdade, é diferente de sentimento. Sim. Emoção é entrar em ação, é movimento, é mobilidade, então, né? Então, toda vez que a gente tem um sentir biológico, nós temos, então, essa emoção primária, que é uma emoção de instinto de sobrevivência, né? E aí a gente faz assim, na osteopatia a gente tem muito essa correlação da inervação da parte da coluna, junto com a víscera, né? E junto com uma parte musculoesquelética que está linkada a isso. E para a nova medicina germânica, o que o Dr. Hammer diz? Que quando a gente tem um conflito, um choque biológico inesperado, que é aquele evento que acontece de forma abrupta na nossa vida, a gente vai ter um sentir. E muitas vezes esse sentir vem associado a um outro sentir. Então, normalmente eu posso ter, você está falando ali do fígado, o fígado é o sentir da falta do bocado, o medo de morrer de fome. E isso de uma forma real ou virtual, que a gente fala imaginário, né? Eu não vou morrer de fome literalmente, mas o meu trabalho pode fazer com que me desperte essa sensação, porque eu não vou ter dinheiro para comprar o alimento. Mas junto com esse sentir da falta, pode me despertar o sentir da impotência, né? A impotência de manter, vamos supor, esse meu emprego. Então eu posso estar acometendo porque eu não consegui segurar esse emprego, eu vou acometer a região dos meus ombros, e aí vai depender direito ou esquerdo, dependendo da lateralidade biológica que o paciente tem, e junto, associado ao sentir daquela que vai impactar aquela víscera. Ô, Fê, Então, deixa eu só fazer um parênteses para quem não consegue fazer essa associação do fígado com essa questão de faltar. O fígado nada mais é do que além de tudo que eu falei, ele é um órgão que ele acumula glicogênio. Então, o órgão que acumula. Então, quando ele sabe que vai faltar energia, ele acumula, né? Então, acho exatamente. que esse é a conotação que o nossos entre o sentimento e a fisiologia também, né? Isso. Porque tudo é uma alteração da fisiologia, né? Você funciona na fisiologia normal, você tem esse choque biológico, que é esse sentir que você tem, e você vai funcionar numa fisiologia especial. É nesse momento que nós vamos ter as disfunções. Mas aquela cirrose hepática de um paciente que nunca bebeu e que acontece, isso sim pode ser um programa biológico onde uma massa conflitual foi tão intensa e a pessoa não conseguiu resolver aquilo, né, Fábio? Ficou tendo muitas recidivas e essa cirrose se transforma numa cicatriz do fígado dali, né? E como você disse ali, falou de nascimento, dá para lembrar muito da icterícia, né? Sim, No bebê. A icterícia ela se desenvolve no primeiro trimestre ali de gestação. E aí o que acontece? É o medo do bebê da fome, de faltar ali, né? De ter faltado, às vezes, algum nutriente para ele naquele momento, ter sido interrompido por algum momento. E aí, quando tem o parto, a gente fala que é a crise epileptoide, que é o pico do simpático. E sim. aí a icterícia vem ali como forma de finalização e resolução do processo daí, né? Eu que O bebê tem o seu próprio sentir também nessa hora biológica ali, né? Às vezes sim. aquela mãe que passou muito mal durante a gestação, então esse bebê pode ter
sentido essa falta de nutrientes em algum momento, e ele pode, então, entrar nesse programa biológico, né, totalmente biológico, sem comprometimento, que a gente fala psicobiológico nesse caso, né? E aí ele entra em fase de resolução quando ele nasce, ele entra na epicrise, e daí ele entra já numa PCLB, na parte de reparação ali, né, de programa. Tanto é que ele já vai melhorando, né? Você vê que o bebezinho, ele já vai melhorando, né, assim, após o nascimento. E que, como você falou, a gente também tem ali no estômago, e no estômago é muito legal, porque a gente precisa observar, no estômago nós temos dois tecidos, né, o endoderme e o ectoderme. E aí é muito importante a gente correlacionar, porque nós vamos saber como é esse sintoma do paciente, vai depender desse tecido. Esse tecido que está sendo comprometido que vai te dar essas características. E isso é muito importante porque você vai saber se o seu paciente está numa fase do hiperestresse ou do pós-estresse. Os sintomas vão ser diferentes dependendo a fase que ele está e dependendo o tecido que ele está, né? Então, se a gente está falando ali da curvatura maior do estômago, da mucosa, nós estamos falando do tecido endodérmico, né? E aí, esse tecido endodérmico, o conflito é: eu não posso digerir. Eu até engoli, mas eu não posso digerir isso, né? Então, o que acontece durante a fase do hiperestresse? Normalmente eu tenho poucos sintomas, porque eu vou aumentar a função do estômago para tentar digerir algo. E Talvez um refluxozinho, vem na uma questão... epicrise, vem mais na epicrise, né? E aí, quando você passa por esse pico do simpático, que os sintomas vêm agudos daí e vêm intensos, pode vir até febre de 37,2, que é a febre do tecido endodérmico, o paciente passa mal ainda após a epicrise, ele não se sente bem. Ele pode ter vômito, ele pode ter a gastrite, ele pode ter a febre, os arrotos, os refluxos, mas ele ainda não se sente bem. Mas ele já está num processo de finalização se não tiver os trilhos, que vai fazer ele reviver essa situação e ficarem recidivas, que são aquelas pessoas que sofrem com os problemas estomacais. Sim. Se a gente pegar a curvatura menor aqui em cima do estômago, né? Acho que dá para meio que ver assim, né? Isso, assim. A menor, ela já é de tecido ectodérmico. Então, os sintomas vão ser agudos na fase ativa, na fase de hiperestresse, porque eu vou ter uma necrose dessa parede. E aí eu vou ter, sim, o aparecimento da gastrite. Porém, quando eu entro na fase de resolução, o que vai acontecer? Eu vou me sentir melhor, porque eu vou sair desse estágio de frustração. Vou ter um pico novamente do simpático ali, da epicrise, como fase de finalização do processo, porém, eu me sinto melhor, o paciente se sente melhor após essa fase. Então, são características específicas de cada tecido e cada um respondendo na fase do hiperestresse ou do pós-estresse. O paciente sabe que ele tem uma gastrite nervosa. Ele já chega para você falando isso. Eu tenho uma gastrite nervosa. Quando eu passo por um momento de estresse, eu fico assim. Mas qual que seria talvez um pulo do gato ali? Mas tá, você está com a gastrite, você está vivendo o estresse ou você viveu o estresse? Porque daí você vai saber, através dos sintomas, qual tecido está sendo acometido e como você vai agir da melhor forma com esse teu paciente, né? Na anamnese, é um dos jeitos mais fáceis de fazer algumas perguntas que levam a esse entendimento, né? O difícil da anamnese, eu acho, principalmente quem trabalha com essas técnicas mais integrativas, é essa anamnese. Então, é o seguinte, eu tenho um paciente que chega com a gastrite. E aí, como que a gente vai direcionando ele para saber exatamente nisso? E por que não, quem trabalha com Pilates lá, não consegue também fazer essa avaliação para saber, ó, eu preciso trabalhar mais o parasimpático ou eu preciso fazer uma ativação mais simpática. Né? A gente falou que, por exemplo, a inervação do gânglio celíaco é de T5 até 10. A gente pode mobilizar ali se a gente quer uma ativação simpática. Né? Ou a gente pode trabalhar uma questão mais cervical e respiratória se a gente quer uma ativação parasimpática.
muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa Correlação. visão. Ah, mas eu não sei fazer uma CV4. Eu não sei fazer tal técnica. Mas com as que você tem, pode ter certeza que você vai ter ferramentas. Né? Eu gosto sempre, a gente gosta de exemplificar isso bastante, porque às vezes parece que a gente está falando para umas pessoas específicas. Não, na verdade, não. Qualquer técnica que você tiver, que estiver escutando a gente, quiser mandar, o que eu faço em tal técnica específica, a gente vai tentar encontrar esse movimento que ative um sistema ou outro, né? Então, você falou das curvaturas do estômago, da questão da gastrite, né? Então, assim, se ele já chega sintomático, eu estou passando por um nervoso agora. Né? Eu tô... meu filho tá mal na escola. E eu tô com a minha gastrite atacando. Qual que é, Fê? Vamos repetir, isso que é interessante. Se ele está vivendo o momento do hiperestresse, a gente vai falar que está na curva, e ele está com os sintomas, ele está então na curvatura menor, que é tecido ectoderme, que nessa fase ativa está tendo uma necrose dessa parede, gerando uma úlcera ou uma gastrite, né? Se ele está, não, Fer, agora eu estou relaxada, já melhorei, já passou o meu estresse, mas agora eu estou com gastrite. Ele Né? passou de ano, mas agora eu tô com a gastrite. Mas agora eu tô com a gastrite, então nós estamos falando da curvatura maior, que é no pós-estresse, que eu já estou numa fase PCL, e é onde então eu estou tendo essa necrose agora, porque como é outro tecido, é o tecido endodérmico, né? Numa fase ativa, numa fase de hiperestresse, eu tinha um aumento da função. Então eu não tinha quase sintomas, eu vou ter sintomas nessa segunda fase, né? Que seria, então, a parte da necrose da curvatura maior ali, onde estariam aparecendo ali. E lembrando que na curvatura maior, como eu tenho um aumento de função na fase ativa, quando eu entro em fase PCL, eu posso ter a presença de micro-organismos para debridar para fazer a redução caseosa dali. E é onde aparece, então, quem? O H. pylori. Então, o famoso. O famoso. Então, eu costumo dizer, que bom que você tem, porque é um micro-organismo que está entrando na fase de resolução e te ajudando a finalizar esse processo. É uma fase bem desconfortável, porque é uma fase parasimpática, é uma fase inflamatória, é uma fase de infecção e é uma fase bem desconfortável para o paciente. Porém, é uma fase já de resolução. Se a gente conseguir eliminar os trilhos de conflito, esse paciente tende a ter a sua crise epileptóide e entrar em normalidade daí. E não ter recidivas. E não ter recidivas. Mas aí a gente tem que tentar entender, achar esse choque, né? O que foi esse evento inesperado? É qualquer coisa que me deixa estressado, que vai me gerar sintomas? Não. Não, Fê, é só quando meu filho vai mal na escola. Né? A gente tem que entender qual é essa relação, qual é essa frustração, qual é essa impactação? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso e dar uma oportunidade para ter uma visualização de uma outra maneira perante essa situação. Ver que o importante é encontrar esses trilhos do conflito, né? O que faz eu ter reativar essa gastrite ou esse evento, né? E como que eu vou trabalhar ele? Como que eu vou alterar essa percepção para que isso não volte? Talvez esse seja o trabalho mais importante de toda a nossa atual gestão aqui, né? Mas como que a gente vai fazer para evitar essa recidiva, né? Quando a gente fala dos principais órgãos e fatores ali na nossa clínica, um dos importantes é o intestino, né? E eu falei, intestino tem a ligação íntima com toda a questão lombar, né? Com diafragma, e muitas vezes com a questão sacral, até porque o final do intestino não é inervado pelo nervo vago, né? Algumas pessoas hoje na literatura falam que sim, existe o nervo vago ali no final, no terço final do intestino, né? Mas algumas pessoas falam que não, isso vem dos gânglios sacrais. Mas como que funciona, Fê, essa questão do intestino também? Acho que é interessante a gente fechar essa tríade aí desses 3 órgãos que são importantíssimos. Então, o intestino, se a gente for falar do intestino delgado
tem muito ele também corresponde ao tecido endodérmico. Então, o tecido endodérmico são poucos sintomas na fase ativa, e nós vamos ter os sintomas, então, na fase de resolução. E é um contexto de não poder assimilar, muito comum nos bebês, né? Os bebês que não sabem que se separaram ali muito da mãe, eles não assimilam essas questões. Então, muitas vezes a gente precisa, durante uma sessão de osteopatia pediátrica, de um bebezinho com muita cólica, a gente precisa orientar essa mãe para que ela consiga tirar esse estado desse hiperestresse dela, porque o bebê não sabe qual é o perigo que a mãe está vivendo. E o perigo que a mãe está vivendo é apenas um cansaço, uma exaustão, uma depressão pós-parto, talvez, ou uma questão hormonal, mas é a questão da assimilação. O intestino delgado tem muito essa ligação. Não, é importante se falar da pediatria, eu acho que é um público que tem pouca informação hoje em dia, né? Principalmente quando se fala de somato-emocional ou emoções dos bebês. Isso. Né? Muito se fala, eles são só esponjinhas e o ambiente é que causa. Ok, também. Mas eles também são seres humanos biopsicossociais, né? Eles também sentem, né? E aí, terminando com o intestino grosso, é aquela sensação de não poder eliminar algo sujo. Um sentimento de traição, de sujeira, algo que foi indigesto, porém com um sentido de sujeira, sabe? De nojento, de não poder suportar, né? E nessa fase do intestino grosso, então, nós temos, quando a gente fica tendo recidivas, quando a gente fica em contato com os trilhos, é nesse momento que a medicina oficial chama a doença de Crohn, né? Então, nada mais é que uma fase PCLA, a fase de resolução desse paciente que vive encontrando seus trilhos e não consegue sair dessa situação. Então, é importante a gente lembrar que normalmente não terão sintomas na fase do hiperestresse. Então, você está lá no seu trabalho, você está super estressado com o seu chefe, mas você teve um sentir lá de que foi sujo aquilo que ele fez, que aconteceu com você. Lá você não tem sintomas. Aí você chega em casa, é uma sexta-feira, você vai numa pizzaria, vai tomar uma cerveja, e aí aquela pizza e aquela cerveja te dá uma diarreia. Se eu entendo as leis biológicas, ok, isso foi bom, eu eliminei, eu estou nessa fase de resolução, isso era necessário para o meu corpo, eu vou nadando a favor da maré, encontro a normalidade. Eu consigo achar que isso foi bom. Se eu não conheço as leis biológicas, eu vou achar que eu estou agora intolerante à lactose por causa do queijo da pizza, intolerante àquela cerveja, eu não posso mais beber porque daí eu vou passar mal. Tem glúten, né? A cerveja porque tem glúten. E aí vão aparecer quem? Os trilhos, né? Então, toda vez que eu comer uma pizza, vamos supor que foi uma marguerita, aquilo vai me remeter a uma sensação de perigo e eu vou ter esses sintomas. Porém, se eu sei que isso faz parte do meu hiperestresse que eu passei, e o meu corpo está em relaxamento, em fase parasimpática, eu estou me curando, é uma percepção diferente, né? Então, você poder orientar o seu paciente, isso é muito rico. Ele entender que ele não está doente, ele está finalizando o seu programa biológico.